O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Dentro da oitava de Natal, solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E olhando para essa família sagrada, nós queremos contemplar, não é? Todas as famílias cristãs. A sua família, você que me olha agora nesse momento, você que me assiste, que me vê pela internet, a sua família é exaltada e é lembrada hoje, e é consagrada a Deus, assim como a Sagrada Família. Portanto, no tempo do Natal, de Epifania, ou seja, um tempo de manifestação, o Senhor Jesus se manifesta, feito carne, o Verbo se torna carne e vem habitar no meio de nós e escolhe uma família para se manifestar ao mundo. Como a gente sempre fala, não vem através de um toque de mágica, mas se insere em uma família, não é? Passa por um parto, como as fases naturais de uma criança. E hoje nós, então, dentro do tempo do Natal, da oitava de Natal, olhamos e festejamos a Sagrada Família, a família de Deus. E Eclesiastes traz aí, dentro dessa proposta, um apelo para que os filhos possam honrar os seus pais. A palavra é essa mesmo, honrar. Assisti-los na velhice, ter carinho, ter cuidado, não abandoná-los. E quando nós olhamos para uma sociedade totalmente hedonista, consumista, nós percebemos que os pais ou as pessoas de idade, os idosos, vêm sendo descartados. É tido como algo supérfluo por não produzirem, tido como esterco, que não vale para nada. E com muita facilidade tem sido terceirizado esse cuidado que se deveria vir por parte dos filhos, da própria família. Então, a casa de asilo, um abrigo, ou qualquer outra instituição particular que possa dar esses cuidados, rapidamente é passado, é terceirizado. Não existe mais o afeto, não existe mais o carinho, não existe mais os cuidados. E aqui Deus lamenta esse comportamento dos filhos, porque vai contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. Deus se contenta e enche o coração de alegria quando assim os filhos
tratam dos seus pais, cuidam dos seus pais, reconhecem todo o trabalho, toda a luta dos pais. Deus não fica somente contente, mas derrama bênção sobre esses filhos e até mesmo perdoa os pecados mais graves. Agora, o filho que comporta dessa forma, rejeitando, terceirizando esse cuidado, abandonando, isso entristece o coração de Deus. Então, dentro da proposta da Sagrada Família, Eclesiástico traz essa temática, o que Deus espera que os filhos façam com seus pais. Depois, o lugar do Evangelho, apontado aí pelo Evangelho, lugar da família. Qual deve ser o lugar da família? Nós percebemos o deslocamento de José, Maria e Jesus. A palavra dá conta de um dia de viagem em carruagens. Eu não estou saindo de uma rua paralela, como nós temos aqui, quantas famílias morando nessas ruas paralelas. Eu não estou saindo do Imaculado para cá, eu não venho de São Francisco para cá. Eu estou falando de um dia de viagem em caravanas, na ocasião da Páscoa, para estar celebrando junto com Deus. E eu estou falando de uma criança que é esquecida porque desejou permanecer dentro do templo. Então, toda a dificuldade de chegar até o templo por parte da Sagrada Família e a insistência do Senhor Jesus em permanecer no templo. Por que essa preocupação do evangelista? Dizendo e mostrando qual é o verdadeiro lugar da família, no templo, diante de Deus. Diga para essa pessoa, o lugar da família é diante de Deus. Veja todo o esforço para estar diante de Deus, né? Todo o sacrifício, todo o cansaço, todo o estresse, não é, de viagem, o cansaço da viagem, o sol, o balançar da carruagem, a falta de conforto para estar diante de Deus. E a insistência do Senhor Jesus em continuar diante de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo assim, que mais do que os laços consanguíneos, que ele poderia ter com a família, ele quer estar em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, em obediência a Deus. Mais do que os laços consanguíneos com a família, com José e Maria. Ele está dizendo, olha, mais do que isso, eu quero estar em comunhão com Deus, em sintonia, em obediência ao meu Pai. Não sabeis que eu devo preocupar-me com as coisas do meu Pai? Vai dar essa resposta grossa, não é? Atravessada para Maria, para José, que ficam meio atentos assim, sem saber, mas como que é isso? Sem entender muito essa resposta. Mas é isso, o lugar da família é diante de Deus. Agora, não dá para fazer essa comparação, né, com essa família sagrada de Nazaré, e toda essa harmonia com Deus, e essa falta de harmonia que existe hoje entre as famílias, ou até mesmo as famílias destruídas, não é? Com a total ausência de Deus. Não dá para não fazer essa comparação. Mais do que uma instituição humana e sociológica, a família é sagrada aos olhos de Deus. Diga isso aí, a sua família é sagrada para Deus. Sua família é sagrada. Mais do que uma instituição humana e sociológica, a família é sagrada. Deus tem amor pelas famílias. Deus tem carinho pelas famílias. E todo aquele ou aquela que destrói a família, peca gravemente contra Deus. Aquele ou aquela que destrói a família, peca gravemente contra Deus. Pensem, família, aquela imaginada, idealizada por Deus. Não as famílias, os modelos de famílias que nós temos hoje. Eu estou falando de uma família imaginada, idealizada por Deus. Repito, é o esposo, a esposa e os filhos. Amém? Repito, o esposo
a esposa e os filhos. É essa família idealizada por Deus. Porque existem vários modelos de família hoje, e que as famílias cristãs não devem considerar. As famílias cristãs não devem considerar. Mas existem vários modelos. Você sabe quais são. Mas essa é a família pensada e idealizada por Deus. O esposo, a esposa e os filhos. É essa família. Idealizada e abençoada por Deus. É bom que você hoje olhe para a sua família e traga esse questionamento: será que a minha família está na presença desse Deus? Está diante desse Deus? Aí nós percebemos Jesus sendo esquecido em Jerusalém, se perdeu dentro do templo. Oxalá quisera que os filhos de hoje se perdessem dentro dos templos religiosos, mas eles não se perdem aí. Ele se perde no mundo do consumo, ele se perde nos templos dos shoppings da vida, ele se perde nos aerópagos dos vícios, das perdições, dos prazeres carnais, das tentações. É aí que eles se perdem, e não dentro do templo religioso. Oxalá, se fosse assim ainda hoje, se toda a perdição estivesse dentro do templo religioso. As famílias que vêm sendo atacadas, destruídas, perseguidas, os valores, cada vez mais elas vêm sofrendo o ataque da sociedade, uma sociedade ateia, uma sociedade descrente, estão tentando destruir as famílias. Pouco de família que ainda resta, as verdadeiras famílias. A família que não deve nascer por causa de uma gravidez precoce, não deve nascer daí, surgir daí. Não deve surgir por um ato pecaminoso antes da bênção do casamento, não deve surgir daí. E não deve também sofrer os ataques do materialismo, sim, que enche as casas dos bens, mas que esvazia essa mesma casa com o diálogo, com o entendimento e com o amor. Não são os bens que sustentam a família. Justamente o amor, o diálogo, a compreensão, o perdão, é isso que vai sustentar a sua família. Quantas e quantas pessoas com palácios, com mansões, mas vazias, deprimidas, isoladas, que não vivem realmente essa harmonia familiar. Meu irmão, minha irmã, a sua família é sagrada. Deus olha para a sua família como uma família sagrada. E ela é a imagem dessa primeira família. Nunca se esqueça que é dentro da família que acontecem todas as virtudes, surgem todas as virtudes. Nunca se esqueça que é dentro da família que existe a formação do caráter da pessoa humana, dentro da família. Assim como Deus não quer que os filhos terceirizem essa atenção, esse cuidado, você, pai, mãe, não pode jamais também terceirizar o ensinamento religioso aos seus filhos. Lugar de todas as virtudes, começa aí na família. Lugar do testemunho, do seu testemunho, sim. Você serve como testemunho para os seus filhos, para que eles possam também constituir uma família saudável. Vai depender muito desse testemunho que você tem a oferecer. Mais uma vez, olhe para essa pessoa e diga: a sua família é sagrada. Diga: a sua família é abençoada por Deus. Diga: mesmo diante de todas as dificuldades, você ainda tem uma família. E essa família é abençoada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.